Está no ar, hein, parceirinho? É, irmão, está no ar mais um vídeo aqui na Amo Vasco TV. É aquele canal que você já sabe, não tem fake news, não tem sacanagem com você. Então você chega daquele jeito, tá? Você curte, comenta e se inscreve para dar aquela moral pro Bigode. Parceiro, ontem eu trouxe a informação para vocês, né? Até uma ótima notícia, e foi muito boa notícia, né? As duas, né? A saída do Souza de forma amigável e também a rescisão do Capasso. O único detalhe nessa questão toda é que o Capasso não vai ser rescisão amigável, tá? Souza veio de graça. O Souza veio de graça e o Vasco paga para ele 150 mil por mês, tá? Vai ser uma rescisão amigável, beleza. O Capasso não. O Capasso, o Vasco, né, na época da SAF, né, foi o Paulo Brax, uma das primeiras, foi contratação da janela de janeiro, né? O Capasso veio e custou grana, tá? Custou grana. Então o Vasco não vai fazer rescisão amigável com o Capasso. Estão negociando uma rescisão, tá? O Vasco, né? O Felipe deixou bem claro isso. O Vasco está na bronca com o jogador, porque o jogador teve várias propostas para sair e aí o Vasco ganharia uma graninha, né? Só que o jogador recusou todas as propostas que o Vasco recebeu, tá? Então o Vasco ficou na bronca. O Felipe deixou claro isso, que o jogador não seria utilizado. E agora o Vasco conversa com o Capasso por uma rescisão que, repito, não será amigável. Ó, falando em mais notícia boa, tem notícia boa também, mais uma, tá? Jean Davi, cara. Jean Davi, mais uma contratação da era Felipe e Pedrinho, mais uma contratação que não deu certo, o chileno Jean Davi, né? O Vasco já recebeu propostas do futebol mexicano, tá? E o jogador deve deixar o clube para o futebol mexicano. Muito bom, irmão. Menos um, né, cara? Menos um. E aí é bom que dá aquela boa enxugada na folha, aquela tão sonhada enxugada na folha. A gente pensa isso, né? Sai Souza, sai Jean Davi, sai Capasso, aí pode mandar também Alex Teixeira, cara, entre outros desse elenco. Payet, manda embora Payet também, 1.300.000, dá não, não dá não. A gente sonha com a saída desses jogadores, né? E sonha também que a galera lá dentro acerte a mão, né? Embora, irmão, tem que contratar logo um diretor executivo novo, né? Sei lá, o Rodrigo Caetano não vai sair da seleção para ir para o Vasco. O Juninho Pernambucano já falou que não quer. Então que seja o Juninho Paulista, cara. Agora, deixar ele escolher os jogadores, porque Felipe Pedrinho, que dedo podre, hein? 14 contratações, só uma prestou, que é do português, o Nuno Moreira. O resto é esculacho com a nossa cara, é sacanagem com você, tá? Ó, Emerson Rodrigues, Jean Davi, Maxime Domingues, Souza, Alex Teixeira, Felipe Coutinho, cara, Maurício Lemos, Lucas Oliveira, Lucas Freitas, Daniel Fusato, Tietê, Irmão, Garré, Lloyd Augusto, caramba! Caramba, é surreal, que dedo podre, hein? Que dedo podre do Felipe e do Pedrinho para contratar, né? Vamos ver se eles conseguem trazer logo esse diretor executivo e ele, né? Ele contratar, ele escolher os jogadores no mercado, ele contratar, porque se for deixar na mão do Pedrinho e Felipe, cara, eu não confio mais de forma alguma, eu não confio mais, irmão. Não confio mais de jeito nenhum, de jeito nenhum. Ó, com relação ao Léo Jardim, né, a sondagem do Porto, o Porto, além de uma grana para o Vasco, pode oferecer alguns jogadores também, tá? Gabriel Veron é um deles, jogador que esteve no Cruzeiro na temporada passada. O Vasco tentou a contratação dele, não conseguiu nessa temporada. Ele acabou indo para o Santos. No Santos tá encostado já. Eu até falava para vocês, Gabriel Veron não me agrada não. Não foi bem no Cruzeiro. E, irmão, já foi para o Santos, já está encostado, tá? E foi por questões disciplinares. A gente não sabe, né? Às vezes o jogador não está focado, tá? Não vale a pena de jeito nenhum o Vasco aceitar um jogador igual o Gabriel Veron pelo Léo Jardim, tá? Se alguém quiser levar o Léo Jardim com contrato com o Vasco, que seja, ó, pelo menos isso, né? Para amenizar a saída desse jogador, que é um dos poucos, né? Coloca ele e o Verrete só, irmão. O resto, meu amigo. E o Nuno Moreira, né? Vamos colocar o Nuno Moreira também.
O resto, meu amigo, tá difícil de ver jogar, tá? Então, se o Porto quiser o Léo Jardim, que seja com grana e não com jogador. Além do Gabriel Veron, o Porto pode incluir também o Caio Henrique. Caio Henrique é um lateral esquerdo de 19 anos, da base do Corinthians, né, que o Porto contratou, e agora joga na equipe B do Porto lá. Seria um jogador que o Porto poderia oferecer também nessa negociação envolvendo o Léo Jardim. Parceiro, tava vendo que o Adson, depois da operação, ele tá jogando com palmilha especial na chuteira. Caramba, cara. O Vasco, né, cara, teve muitos jogadores lesionados de forma grave, né? Cara, Adson, Estrela, até hoje o Estrela não voltou, cara. Moleque da base, meio de campo, bom. Cara, ele, até nas entrevistas do cara, ele falava em utilizar ele. Cara, o Adson não rende. O Estrela machucado nem voltou ainda. Tem o David machucado em recuperação. E aí, fora Jair e Paulinho que voltaram esse ano, irreconhecíveis, especialmente o Paulinho, né? Cara, o Vasco também. Parece que é uma nuvem negra que tá em cima de São Januário e não vai embora, né, cara? Que loucura, irmão. Que loucura, que loucura. Parceiro, é o seguinte. Edmundo tá mesmo com a língua solta, né, maluco? Edmundo tá com a língua solta contra o Pedrinho. Ontem ele falou que o Pedrinho traiu ele, Pedrinho me traiu, acusando aí o Pedrinho de traição, né? Com relação à amizade que eles tinham e a questão política também. Eles eram, né, do mesmo grupo, e o Edmundo foi expulso do grupo que hoje está no poder lá no Vasco. Além disso, o Edmundo, cara, Edmundo toda hora joga no ventilador umas questões. Ele falou, ó, quando o Vasco foi contratar o Marcelo Santana, eu conversei com o Pedrinho, né? Eu falei que não era um bom nome para o Vasco e tal, que ele tinha alguns... ele falou que tinha alguns contatos com um empresário, não sei o quê, bababá. Enfim, irmão, o Edmundo falou que o Vasco mesmo assim contratou, e o Pedrinho na época disse para ele assim: a gente precisa de um bucha para quando tiver alguma coisa errada, a gente manda o bucha embora. É o melhor. Isso aí foi o Edmundo falando sobre o Pedrinho, tá? E aí você vê tudo que o Pedrinho tá fazendo, né, cara? Os amigos, igual o Felipe, permanecem. E aí contratou um cara para ser bucha aí, segundo o Edmundo. Cara, que bizarro. E aí tem mais questões bizarras, né? Aquela história que eu contei para vocês sobre o Alain Belaciano, que é o presidente da Assembleia Geral do Vasco. É um cara, né? O Vasco entrou em recuperação judicial e ele é um cara que é advogado de um monte de credor do Vasco. E aí a galera percebeu que esses credores que são clientes do Alain Belaciano, cara, a dívida não está tendo um desconto que deveria, né? E aí você vê, pô, nem a recuperação judicial do Vasco é séria. E aí foram questionar isso para ele, ele primeiro ignorou, e aí tentaram de novo uma resposta e ele respondeu, cara. Respondeu falando o seguinte: um poder não tem que se meter no outro. Ele não justificou nada. Ele apertou o botão do F, irmão. É o famoso botão do foda-se. Esse é o Vasco do Pedrinho, meu amigo. Esse é o Vasco do Pedrinho. É brincadeira o que essa gestão está fazendo no Vasco. Eu vi uma notícia agora de manhã falando que agora no próximo jogo do Vasco contra o Fortaleza em São Januário, no sábado, 6h30 da noite, vamos ter 2 investidores de olho na Vasco SAF. Irmão, eu não acredito mais em nada, cara. Isso para mim é notícia plantada, tá? Pela própria diretoria, tá? Isso aí Bigode, tá, é verdade isso? Tô supondo aqui, porque eu já tô tão pé da vida com esse monte de irregularidade nessa gestão, cara. Esse monte de erro nessa gestão, eu fico pensando, isso aí parece mais notícia plantada, né? Notícia plantada, cara, do nada, aparecem mais 2 investidores, depois de todo mundo, maior crise no Vasco, todo mundo na bronca, aí joga uma cortina de fumaça, né? Não, vai vender, calma, vai vender. Irmão, não vai vender, né? Muita gente que comenta aqui, comenta certo, cara. Enquanto o Vasco não resolver a situação com a 777, o Vasco não vai conseguir uma nova venda, cara, isso é fato, tá? Isso é fato. Enquanto não resolver a questão, o Vasco não arruma nova venda. Irmão, queria que você comentasse aqui se você concorda com o Bigode com relação ao Léo Jardim, tá? Se o Léo Jardim quer sair, que venha a grana, né? E não trocar por outro jogador, Gabriel Veron, Caio Henrique, tá de brincadeira, né? Tá de brincadeira. Queria que você deixasse sua opinião aqui nos comentários, ó. E aí você curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV pra dar aquela moral pro Bigode. Tô indo nessa, tá? Valeu. Saudações vascaínas.